ponto pode ser passado por um constrangimento de ter que conversar com o vizinho, com o dono do bar, com a igreja que está ao lado, em relação àquele problema do barulho. É um problema difícil de resolver, mas a gente não precisa ir lá resolver no peito e na raça, né? Nós temos profissionais credenciados pelo poder público com o poder de resolver as coisas, que são os auditores fiscais da prefeitura. Verdadeiros anjos da guarda que vão para lá para acabar com o nosso problema, a nossa dor de cabeça. Eu estou aqui ao lado da Osana Arantes, que é diretora de fiscalização da Agência Municipal de Meio Ambiente, com quem nós vamos conversar sobre como enfrentar esse assunto. Obrigado por vir ao Sindifisc falar sobre esse assunto. E nós gostaríamos de perguntar primeiramente se isso é um problema muito comum, se vocês têm muito trabalho, madrugada dentro, noite afora, como é que é a rotina dessa fiscalização? Bom, a fiscalização ambiental, ela funciona 24 horas, 7 dias por semana, né? Essa questão da poluição sonora é uma das principais ações nossas, né? A gente tem um número muito grande desse tipo de denúncia e a gente trabalha 24 horas buscando solucionar esse problema. E quando as pessoas chamam, porque elas estão já na iminência de ter a confusão, ou tem muita gente que trabalha preventivamente, falando, olha, tem alguma coisa que está acontecendo que precisa se olhar? Há uma mescla dessas duas situações, né? Geralmente o plantão noturno ele trabalha naquela situação que já está acontecendo, né? Então a gente trabalha com a demanda que entra naquele dia, naquele momento. Então, o canal oficial para a população contactar a fiscalização ambiental é o telefone 61. Então, quando o problema está ocorrendo, a população pode entrar em contato nesse número, fazer o registro da reclamação e o auditor fiscal encaminhará até o endereço informado para tomar as devidas providências. Que providências que são tomadas? Vocês chegam lá e vão conversar, por exemplo, com um bar que está em frente a um edifício, muito barulho, né? Vocês vão dar para ele uma intimação para ele voltar aos níveis normais, ou já tem logo alguma autuação? Como é que funciona? A questão da poluição sonora, a gente tem toda uma legislação que define o que é poluição sonora, né? Até há um estudo, né, da Organização Mundial de Saúde indicando isso. E aí a gente tem resoluções do CONAMA, a gente tem normas do Inmetro que determina a partir de qual momento seria uma poluição sonora, né? Porque a gente tem dois termos, a questão da perturbação do sossego e a poluição sonora, né? Então, uma perturbação do sossego nem sempre vai ser uma poluição sonora, mas uma poluição sonora sempre será uma perturbação do sossego, né? Então, quando a fiscalização ambiental ela é acionada, ela vai até o local. Primeiramente, as atividades que fazem uso de som, que tem esse potencial para causar poluição sonora, ela precisa de uma autorização para fazer esse uso desse equipamento. Quer dizer, eu posso abrir um bar sem ter uma licença, por exatamente, exemplo, para botar som, botar música ao vivo. E é algo importante da gente dizer que a licença ela é prévia. Então, assim, a gente tem que ter... É importante a gente informar isso, porque o bar, quando ele vai fazer o uso, não é começar a fazer o uso do equipamento sonoro para depois ele solicitar essa autorização. Essa autorização ela é prévia. Vai então, para igrejas também? Para todo local que utiliza o som. Então, quando a equipe vai até o local, primeiro ela vê essa questão se ela tem autorização para o uso do som, e a gente também procede com as medições para verificar se está havendo a poluição sonora. Muito bem, se chegar no local e não tiver essa autorização prévia, já incorre numa ilegalidade. Exatamente. Ele já pode sofrer uma sanção por estar utilizando o som sem autorização do órgão competente, que no caso é a ANMA. Todo mundo se preocupa muito na sociedade com alguma orientação prévia, uma coisa mais educativa, né? Como é que vocês lidam com essa tênue separação entre o que é educativo e o que já precisa ser punitivo? A gente que lida com a rotina da fiscalização ambiental, a gente já consegue fazer essa separação, né? Então, assim, aquele local que, de repente, ele é a primeira vez que entra uma denúncia, não tem recorrência, então, entende-se que você provavelmente seja uma falta de entendimento, de conhecimento da legislação. Então, a gente tem dois procedimentos, né? O procedimento da notificação para orientar que ele se adeque às normas para que cesse aquele problema da poluição sonora. E a gente tem a questão da autuação, né? Geralmente, a gente faz a autuação num local onde a gente já foi uma vez.
Então, a fiscalização ambiental, ela procura, a primeira visita, ela orientar o estabelecimento. Então, a gente deixa uma notificação orientativa para que e os fiscais também explicam, né, a legislação vigente, as normas que tem que seguir. Não havendo adequação e no caso de reincidência, aí a gente já parte para a autuação. Quer dizer, o cara que leva a autuação, ele normalmente está sendo um teimoso. Ele já foi orientado, depois acabou reincidindo, insistiu na barreira. Exatamente. Né? Exatamente. E qual que é o comportamento que a sugestão que você dá para a população, um cidadão comum que está sendo incomodado, um prédio que está sendo incomodado, para usar desse amparo da auditoria fiscal sem criar animosidade e guerra lá pelo seu vizinho? Porque, afinal de contas, vão continuar convivendo lá, né? É verdade. A medição, a própria legislação, ela determina que tem que ter um ponto próximo onde está sendo incomodado para a gente fazer a medição. Então, no caso, quando a gente vai fazer a visita para a poluição sonora, que é necessário fazer a medição, a gente precisa de um ponto próximo ao incomodado. Mas com a experiência que a fiscalização ambiental tem, todos os auditores, em momento de vistoria, a gente tem todo esse cuidado de não expor quem já está com esse problema ainda a ser exposto ao local problemático, né? Isso pode causar diversas animosidades, né? Então, assim, a fiscalização ambiental tem todo esse cuidado de que ela faça a vistoria, de que as medidas necessárias sejam tomadas, que o suspeito seja restabelecido sem expor a pessoa que está se sentindo incomodada. E qual a orientação que você pode dar para as pessoas que estão instalando algum equipamento de som para motivo diverso, ou para diversão, ou para religião, ou para algum lazer, né? Qual a orientação que essa pessoa tem que ter antes de ligar na tomada e suspender o produto? A primeira ação é procurar o órgão ambiental, no caso a AMA, para solicitar autorização para o uso desse som, porque o estabelecimento já pode ser penalizado por ele estar utilizando o som sem essa autorização. E o segundo passo é quando a pessoa vai atuar em um ramo onde ele julga necessário o uso de som, ele procura fazer uma adequação de estrutura, né? Porque não há uma proibição da produção do som, né? A proibição é de que esse som propague para a vizinhança, né? Então, uma medida que resolve o problema é procurar, em questão de estrutura, um isolamento, de maneira que ele utilize os sons como incomode a vizinhança, que ele possa funcionar tranquilamente, levar a diversão para o seu público, mas que ele não incomode a vizinhança. Quer dizer, o isolamento acústico pode ser uma saída para ele não ficar sempre na saia justa. É a saída, exatamente, é a saída. Muito bem. Eu gostaria que você falasse, para finalizar, um pouco da rotina do auditor fiscal. Muitas vezes é confundido com aquela pessoa que aparece lá para criar problema, né? Principalmente quando a gente não faz a divulgação antes da ação, depois vai no outro dia, você vai perguntar para quem foi autuado, ele sempre é a vítima, diz, vieram aqui, fecharam meu negócio, os menininhos estão com fome, né? Quer dizer, qual é a forma que a população precisa compreender esse trabalho da auditoria fiscal? Bom, os auditores fiscais de meio ambiente, nós somos 70 auditores que trabalhamos diuturnamente, de domingo a segunda, né? Na proteção do meio ambiente. A gente sempre chama a população a ser ativa nessa questão da proteção do meio ambiente, porque sem a participação efetiva da população, a gente não consegue nada, né? E no caso da questão ambiental, que é um bem de interesse de todos nós, a fiscalização ambiental ela trabalha diuturnamente, incansavelmente, mas essa participação ativa da sociedade no interesse de um meio ambiente equilibrado, ela é essencial. Tá bem, muito obrigado. Obrigado por falar aqui no Sindifisc, que está tentando, com isso, trazer também orientação, informação e levantar um pouco essa relação entre o auditor fiscal e a população, que precisa mesmo estar de braço dados, não é isso? Com certeza, com certeza. A fiscalização ambiental ela está a postos para cumprir o seu papel. À disposição da população através do 61, qualquer denúncia que a população tiver, qualquer informação que ela tiver para passar. O 61 funciona também 24 horas para receber essas demandas.
A fiscalização ambiental ela não tem somente o papel de punição, né? A gente tem um papel também de orientação, né? Nós conversamos com Rosana Arantes, que é a diretora de fiscalização da Agência Municipal de Meio Ambiente. Assim como ela, 70 outras pessoas estão trabalhando dia e noite para ajudar a resolver esse problema da poluição sonora, problema de posturas. Muito obrigado. Eu agradeço. Estamos à disposição.